Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Para quem não me conhece, sou Diva Fernandes e moro aqui em Portugal há 3 anos. E aqui eu passo minhas impressões, como eu vivo, mostro lugares incríveis para vocês, enfim, uma porção de coisas. E hoje eu vim falar sobre um assunto que é muito caro para mim, sabe? É uma coisa bem importante para mim. Acho que é importante para todos nós. Que é noticiário, TV, mídia, muito mais além da TV, a mídia em geral. E para que eu chegasse a certas conclusões, por agora, porque eu estou aqui há 3 anos e com certeza quem mora em Portugal uma vida toda, quem é daqui, sabe bem mais que eu, tem muito mais entendimento acerca da mídia aqui em Portugal. Eu vou falar como eu me sinto até este momento. O que eu percebo aqui em Portugal? Nós temos cerca de 4, 5 canais de TV aqui. Canais abertos, ok? O que passa nesses canais? De tudo, tem tudo. Tem um que passa muita novela brasileira, tem canal que passa novela portuguesa, futebol, de tudo, sabe? Programa de humor, de tudo. Mas uma coisa em comum que existe entre elas, que é o noticiário. Isso faz parte. E sabe, isso aos poucos eu fui formando esse meu esse olhar para a mídia aqui de Portugal. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que aqui em Portugal, quando as notícias elas são passadas, quando vai um jornalista e passa para nós, para o público, o que aconteceu, os acontecimentos, ele passa. Eu consigo perceber, ainda não percebi, nenhum juízo de valor do jornalista, e isso em todos os canais. Porque aqui, gente, em Portugal, é um país como qualquer outro. Tem seus problemas políticos, tem seus problemas... Enfim, às vezes aparece um escândalo ou outro, é uma corrupção ou é outra. Tem partidos políticos super antagônicos de uma extrema a outra. Então, assim, tem notícia como tem no Brasil, certo? Só que aqui o jornalista passa os acontecimentos. Tu não percebe no jornalista nenhuma tendência, sabe? Ele consegue passar a notícia em todos os canais com total isenção. Isso a gente percebe. Então eles passam a notícia com total isenção. É claro que tem notícias que não tem como haver isenção, por exemplo, dá uma notícia que aconteceu algum desastre, alguma catástrofe, morreram gente, é claro que o jornalista vai passar isso com pesar, porque ninguém no mundo deseja esse tipo de coisa, as pessoas ficam apreensivas, ficam chocadas. Quando são coisas desse gênero, assim, sabe, que atinge nós como seres humanos, sim, mas quando, por exemplo, algum político é preso, algum político é levado a julgamento, algum empresário que aparece, que está envolvido com não sei o quê, o jornalista, ele não passa nenhum tipo de posicionamento e sequer posicionamento ideológico. Eles dão a notícia assim, desse jeito. Eles transmitem a notícia para o público sem juízo de valor, sem tendência nenhuma. E é óbvio que todos têm seus posicionamentos, mas eles conseguem fazer isso. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas
E aí, eles, é só isso, eles só passam? Não, tem uns momentos aqui de debate, sabe? Tem uns momentos de debate. Como foi, por exemplo, agora na campanha, na campanha eleitoral para presidente, os candidatos, eles foram chamados para conversar, para discutir temas, mas aí, de novo, tu encontra isenção. Porque as pessoas, normalmente é uma mesa imensa, chama um, chama outro, e eles começam ali a discutir certos assuntos. Só que aquela pessoa, aquele jornalista que está intermediando, ele é totalmente neutro, a gente percebe isso. Aliás, nós brasileiros, nós temos muito feeling em perceber esse tipo de coisa. E novamente, esse jornalista, ele se porta de uma forma totalmente isenta. A pergunta que ele faz para um, ele faz para o outro. Ele não é tendencioso para lado nenhum, não é tendencioso. Gente, aqui eu tô descobrindo, eu não sou jornalista, não sou formada, minha formação é outra, mas eu tô começando a entender o que é o jornalismo isento, sabe? Jornalismo isento. E outro detalhe, quando é chamado alguém, algum político, alguma coisa, vai numa TV para, enfim, para falar, para passar, para ser questionado, para passar a visão dele dos acontecimentos, de novo, isso aconteceu quando o presidente da República foi dar uma entrevista na época da eleição, que ele acabou sendo reeleito. Ninguém é poupado, sabe? Ninguém é poupado. O jornalista tá ali, pergunta, o cara não responde, ele vai para cima. Não, só um pouquinho. Não me respondeu o que eu queria. O que eu perguntei foi isso. Ó, tu olha, daqui a pouco tu pensa que o jornalista e o entrevistado estão brigando. Não, eles não estão brigando. Porque quem está fazendo jornalismo, está fazendo jornalismo sério, entende? E isso é com todos os segmentos da sociedade, é com todos os segmentos da política, é com empresários, é com tudo, sabe? Então, isso me leva, assim, os jornais são a mesma coisa, o jornal é a mesma coisa. Então, eu sinto aqui, talvez as pessoas aqui de Portugal que estejam me ouvindo agora, diga, nossa, como ela é ingênua, tem tal e tal caso. Porque, como eu tô falando para vocês, eu tô aqui há 3 anos. Esse é o meu sentimento. Isso, assim, é o que eu percebo. Pode já ter acontecido outras coisas que eu não saiba e que não foi bem assim. Mas o que eu tenho observado desde que eu cheguei aqui, e é uma coisa que não dá de tu chegar, olhar a TV uma semana e tirar conclusões. Eu gosto de notícia, porque notícia não adianta, né? Notícia, eu não gosto muito de TV, sabe? Programas de TV, novela, esse tipo de coisa eu simplesmente não paro mais na frente da TV para assistir. Mas notícia a gente precisa assistir, tá? Não adianta dizer, eu não gosto de notícia. Não é questão de gostar ou não gostar, é uma questão que a gente precisa estar atento e saber das coisas, o que acontece no mundo, o que acontece ao nosso redor. Isso é necessário. Então, assim, eu percebo hoje que eu agora que eu tô descobrindo o que é realmente, nesse sentido, assim, democracia, sabe? Aquela coisa democrática. Por quê? Porque eu creio que a função de um jornalista seja dar a notícia. Eu acredito que a função do jornalista seja ser isento. E nós nunca tivemos isso no Brasil. Nunca.
Não existe jornalismo isento no Brasil, não existe jornalismo que não tenha um lado. O cara tá dando a notícia e já tá te dando, ele já tá dizendo que se isso é certo ou se isso é errado. E aí eles começam a martelar na tua cabeça o tempo todo, o tempo todo. Isso é assim, 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 até tu pensar daquele jeito. É assim. E aqui não. Aqui eles dão a notícia de forma isenta, eles entrevistam, tem debates onde quem está ali no debate, intermediando o debate, é isento. Compreende? A gente percebe isso. E depois tem momentos de discussão, momentos de debates mais intensos acerca de certos assuntos. Por exemplo, um empresário foi preso por corrupção, seja lá o que for. Isso é a notícia que é dada para nós. Aí depois tem alguns debates que eles fazem, chamam alguém que é a favor, chamam alguém que é contra, e essas pessoas começam a discutir a questão. Mas, nomeadamente, as pessoas são identificadas. Quem é contra, quem é a favor. E, mais uma vez, o jornalista está ali a fazer perguntas. Ele não está te sugerindo, ele não está sugestionando a conclusão que tu deve chegar. Ele está intermediando. Então eu chego à conclusão que um peso bem grande, sabe, saiu de mim em termos de Brasil e Portugal, sabe? Porque aqui a gente nota que as pessoas têm uma liberdade de opinião. Porque no momento que as notícias são postas e ninguém está te induzindo a pensar do jeito A ou do jeito B, te dá a liberdade de conversar com teus familiares, de conversar com teus amigos, de sentar no café, tomar um cafezinho e discutir aquele assunto. E discutindo os assuntos é que a gente consegue pensar e chegar a conclusões. Não é com aquela imprensa que quer te convencer a todo custo que isso é assim e isso é assado, entendeu? O papel do jornalista, do repórter, é simplesmente te passar os acontecimentos. Conclusão não é papel deles. Esse papel é nosso. Telespectadores, cidadãos, esse papel é nosso. E aqui em Portugal a gente pode fazer isso, sabe? A gente não é bombardeado o tempo todo, né? Como o Brasil sempre foi. Eu digo, o sempre que eu digo é desde 85. O Brasil sempre foi bombardeado pelos interesses da mídia e continua sendo até hoje. Então, assim, gente, isenção. Quem determina, quem julga. Quem toma para si as suas verdades somos nós, telespectadores e cidadãos, com base nas notícias e não com base no que está sendo discutido, repetido, até que a gente concorde com aquilo. Mas a TV, os jornais, a mídia devem nos colocar os acontecimentos e não o que eles pensam a respeito do assunto. Pode ter comentarista? Sim, claro que pode. Mas no Brasil, o jornalista, ele é comentarista, o repórter é comentarista, todo mundo é comentarista e todos chegam à mesma conclusão.
foi assim. Pode ter um comentarista que pensa A e o comentarista que pensa B. E vamos comentar, não é assim? Vamos dar respaldo, vamos dar argumentos para que a população, o telespectador, tire suas próprias conclusões. Estiquei demais de novo. Gente, parece banal, mas não é. Podem ter certeza que não é. Pensem um pouquinho a respeito do que eu tô falando aqui. Se é que esse vídeo vai ficar no ar. Tá bom? Então, se inscrevam aqui no canal. É de graça, não custa nada. Se inscrevam no canal. Deem seu joinha. Tá bom? E ó, um beijo. Até a próxima.